Primeira coisa que você precisa entender é que para nós chegarmos a esse modelo que eu te apresento, muitas tabelas periódicas foram propostas. Dobereiner, no ano de 1829, propôs as tríades dos elementos, uma história muito bacana que fazia a média aritmética dos elementos químicos. Depois de Dobereiner, veio Champ-Courtois, um francês, e ele criou um cilindro como se fosse um parafuso, em que em cada vertical você encontrava elementos com massas atômicas crescentes. Surgiu a lei das oitavas com Newland. O cara colocava como se fosse a oitava do piano, sabe? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Cada vez que falasse dó e dó em outro tom, que eu não tenho voz para isso, o elemento teria característica parecida e aquilo teria ordem crescente e ainda se chamava de peso atômico. Então, gente, tem toda uma história, até que apareceu Dmitri Mendeleev. Mendeleev, um russo, 1869. Ele fez uma brincadeirinha como se fosse o jogo Paciência, tá ligado? Colocou os elementos já conhecidos e percebeu até que faltavam alguns. Essa história é fascinante, faz parte da história e da contribuição da ciência para você. Eu não tô aqui para entrar nesse detalhe, mas se você quiser, procura mais sobre isso, que tem muita coisa aí no nosso próprio acervo do colégio. Eu trago para você a lei que nós usamos hoje, que é a tabela periódica baseada na lei de Moseley. Dá uma olhadinha. A lei de Moseley foi proposta em 1913. Moseley ordenou os átomos por ordem crescente dos números atômicos dos elementos químicos. Aqui está a foto do Moseley, pesquisador. E Moseley, então, ele criou a lei periódica. Na lei periódica de Moseley, ele fala que as propriedades físicas e químicas dos elementos são funções periódicas dos seus números atômicos. Ou seja, na tabela de Moseley, os elementos estão em sequência numérica, de acordo com seus números atômicos. Aquele número de prótons que você aprendeu lá no assunto estrutura atômica, lembra? Resultando o aparecimento, então, de 7 linhas horizontais, que são os períodos, e 18 colunas verticais, que são os grupos ou famílias. Deixa eu te mostrar o que é isso segundo Moseley, traduzindo a lei de Moseley para você. Repara, aqui nas linhas horizontais, você tem os períodos. Então aqui você tem o primeiro período da tabela periódica, o segundo período da tabela periódica, e vai até 7 períodos. Gente, é muito importante você entender que há uma relação direta entre a eletrosfera atômica, com suas 7 camadas descobertas até aqui, diagrama de Pauling e a tabela periódica. Há uma relação direta. Um assunto é sequência do outro justamente por isso. Então, repare, os 7 períodos, eles fazem alusão as 7 camadas da eletrosfera, que nada mais são do que aquelas 7 camadas ou níveis eletrônicos do diagrama de Pauling. Por enquanto, pessoal, a gente está com 118 elementos químicos. O 117, que é o tenecínio, e o 118, que é o ognésio, esses dois últimos aqui, eles foram homologados há pouquíssimo tempo. Mas a gente estudando, e nossa equipe fica estudando o tempo todo, a gente já sabe que tem japoneses estudando os elementos 119 e o 120. Em breve teremos 8 camadas. Muita coisa nova vem por aí, como toda ciência nunca está acabada. Aqui então temos os períodos e aqui temos as famílias ou grupos. As famílias, elas seguem nessas linhas verticais. Aqui nós temos o grupo 1 ou 1A. Importante lembrar para você que essa aqui é a notação moderna e essa aqui é a notação clássica, inclui a letra. São essas letras A ou B que vão te indicar se os elementos são representativos ou de transição. A gente fala já disso. Grupo 2, em arábico ou em romano 2A, só para te lembrar. Notação moderna, notação clássica. E aqui, nesse rebaixado da tabela, começam os elementos com letra B. Então aqui, por exemplo, no 3 arábico, nós teremos o grupo 3B. E vai assim até o grupo 18 na notação moderna ou 8A na notação clássica, que são os gases nobres. Bem, essas então são as linhas mais importantes. Mas olha o que prega a lei de Moseley. A organização é feita em ordem crescente dos números atômicos. Então repara, gente, ó, hidrogênio no primeiro período, número atômico 1. Quando você anda nesse período, é um período curto, só tem 2 elementos,
você então tem o hélio, o número atômico 2. Terminou o período, você vai para o segundo período, encontra 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. É isso o que prega a lei de Moseley e que é bacana você entender. Então, só para ficar legal e você não esquecer, vamos fazer uma revisadinha. Períodos ou séries são as filas horizontais da tabela periódica. São em número de 7 e indicam o número de níveis ou camadas preenchidos com elétrons. São identificados como muito curtos, curtos, longos e muito longos, como você viu aqui. O primeiro período é muito curto, tem 2 elementos. O segundo e terceiro períodos são curtos e os outros são longos. E aqui depois eu vou te mostrar os muito longos, quando forem incluídos os elementos de transição interna. Fica ligado. Nas linhas verticais, nós então temos os grupos ou famílias. Cara, é muito importante você saber que elementos que são colocados num mesmo grupo ou numa mesma família possuem propriedades químicas semelhantes. Isso é toda hora cobrado no Enem, na UERJ e em todo vestibular brasileiro. E a partir então desses grupos ou famílias, nós podemos ter os elementos representativos e os elementos de transição. Os elementos representativos são aqueles que têm a letra A, entendeu? Aqueles que têm a letrinha A são os representativos. Os subníveis mais energéticos deles são S ou P. Ou seja, quando você faz aquela distribuição eletrônica, só você ter uma noção, elemento químico sódio, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Repara, esse elemento tem o elétron mais energético e a camada de valência, aqui nesse caso, em S. É um elemento representativo. Para os elementos de transição, você então vai ter como elétron mais energético ou elétron diferenciador os subníveis D ou F. Mas é bacana você entender o seguinte, repara bem aqui, esses elementos aqui são elementos representativos, são grupos A. E esses aqui também. Para você analisar melhor, eu coloquei a tabela aqui embaixo. Então, os grupos 1A e 2A são representativos, bem como os grupos de 3A até 8A. Aqui nesse rebaixado da tabela, você tem os elementos de transição. Na transição, você tem que ficar bastante atento, porque você tem 2 tipos de elementos de transição. Tá vendo essas 2 gavetinhas aqui? Eu vou desenhá-las aqui em cima. Essas são as 2 gavetinhas. Presta muita atenção agora. Os elementos que você vê que estão expostos aqui são os elementos de transição externa. Esses que eu masei envolve com essa linha vermelha são os elementos de transição externa, os que aparecem na tabela. Já os que estão dentro da gaveta, eu queria que você imaginasse, sabe aquele arquivo que tem em secretaria de escola? Imagina como se fosse aquilo com 2 gavetas. Você puxa a primeira gaveta, repara que aparecem os elementos que vão número atômico 57 a 71. Ou seja, quando você puxa essa gaveta aqui, aparece toda essa fila aqui, que são os metais de transição interna. Olha que legal, os de transição interna ficam dentro da gaveta. E essa segunda gaveta, quando você a abre, vão os elementos que estão de número atômico 89 até o número atômico 103. Ou seja, quando você abre a segunda gaveta, essa fila toda, chamada de actinídeos, aparece para você. Lembrando que a primeira fila são as terras raras ou lantanídeos. Bacana isso, né? A organização que foi feita a partir do conhecimento científico. Isso é a tabela periódica. Pois muito bem, a gente não fica por aí. É muito importante você correlacionar a distribuição eletrônica do diagrama de Pauling, aquele que é feito em ordem crescente de energia dos subníveis, com a localização do elemento na tabela. Se você tiver a localização, você não precisa mais fazer aquela distribuição toda eletrônica para saber como é que é a camada de valência dele e, consequentemente, saber como que ele vai reagir no teu processo. Então, olha que legal que é isso. Repara bem, todos os elementos do grupo 1A, eles vão ter a configuração eletrônica terminada em NS1, onde N equivale ao número do período. E S1 quer dizer que ele é do grupo 1A e que ele possui um elétron na camada de valência. Só para você ter uma noção, vamos pegar aqui o nosso elemento químico sódio. Nós fizemos a distribuição do sódio ainda agora, mas eu vou repetir para ti aqui. Sódio,
número atômico 11. Distribuição eletrônica do sódio: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Olha que legal isso. Repara que o sódio está, o N dele é igual a 3. Então, ó, o sódio está no terceiro período. Primeiro período, segundo período, o sódio se encontra no terceiro período e tem a distribuição eletrônica em S1. Sacou que barato? Então, gente, ó, os alcalinos e alcalinos terrosos terminam respectivamente em NS1 e NS2. Quando você vai para os elementos de transição, eles vão terminar assim, ó, em D1, D2, D3 e vai até D10. Só que aqui você vai usar N-1D. Mas aí, por quê? Porque os elementos de transição têm aquela transposição na configuração eletrônica. Essa diferença na configuração eletrônica da camada de valência dos elementos de transição, ela se deve àquela transposição de energia, em que o subnível D tem mais energia que o S. Lembra que você viu lá na configuração eletrônica pelo diagrama de Pauling, no assunto de estrutura atômica? É isso. Quando você volta a essa parte da tabela que eu indico para você, e que a gente chega do grupo 13 da notação moderna, ou 3A da notação clássica, a configuração eletrônica na camada de valência volta a terminar em P, mas você não pode esquecer de colocar o S. A configuração a partir daqui, ela vai ser assim, ó, NS2, NP alguma coisa. E o que é esse alguma coisa? É justamente aqui, ó, aqui termina em P1, aqui termina em P2, e nós vamos em sequência assim até chegarmos nos gases nobres, quando nós teremos P6. Então, só para você ter um exemplo, faz de conta que nós queremos fazer a distribuição eletrônica do nosso amigo carbono número atômico 6. Repara que você conta por fora. O carbono, ele está no segundo período da tabela periódica. Então, o N dele vai ser 2. Logo, a distribuição para o carbono vai ser 2s2 e ele termina em P2. 2p2 na camada de valência. Muito legal, né? Quero treinar mais um, só para a gente ficar bastante esperto nisso. Quero fazer a distribuição da camada de valência para o meu amigo iodo. Tá ligado que se você fosse fazer a distribuição pelo diagrama de Pauling, o iodo tem número atômico 53, ia dar uma distribuição imensa, você não precisa mais disso. A partir de quê? Da localização do elemento, a partir da distribuição eletrônica. Olha que legal que fica. O iodo está no primeiro, segundo, terceiro, quarto, o iodo está no quinto período de um grupo que termina em P1, P2, P3, P4, P5. Logo, a distribuição do nosso amigo iodo, número atômico 53, na camada de valência, vai ser N, que é o número do período, 5, S2, 5, P5. Confirmando o seguinte, iodo, que é um elemento representativo do grupo 7A, apresenta 7 elétrons na camada de valência, entendeu? Olha aqui, ó, 2 elétrons com 5 elétrons, 7 elétrons na camada de valência. E os de baixo são os elementos que têm o subnível F como subnível mais energético. Bacana beça isso, né, gente? Como é que a gente tira informação da tabela periódica, tá vendo? Então, a partir daqui, você pode prever como que vai ser a camada de valência, por exemplo, do elemento químico nitrogênio, que o Mazei pinta aqui. Como é que vai ser, Mazei, a camada de valência? Como é que vai ser a distribuição e, consequentemente, a localização do meu elemento químico nitrogênio, número atômico 7? Gente, é só você olhar. O nitrogênio está, conta-se por fora o período, tá, gente? Olha, primeiro período, segundo período. O nitrogênio está no segundo período, então o N dele é 2. E ele vai terminar em P3, a camada de valência do nitrogênio, 2s2, 2 porque está no segundo período, 2p3.
3, que é o subnível mais energético. Repara que legal. Ele então, pessoal, acaba tendo 5 elétrons na camada de valência. Olha que legal. Os elementos representativos, o número do grupo representa o número de elétrons na camada de valência. Então, toda vez que eu falar assim, um elemento do grupo 7A, tem 7 elétrons na camada de valência, mas só vale para os representativos. Nos de transição, a camada de valência acaba sendo o S, que vai ter 2. Não confunda a camada de valência com o subnível mais energético. Nos elementos de transição, a camada de valência vai ser o S e o subnível mais energético vai ter o D. Por quê? Porque eles são de transição, eles transgridem aquela regra. Dentro da tabela, pessoal, nós encontramos 3 grandes grupões que não são as famílias. Quais são esses grupões? Você vai encontrar aqui os metais. Os metais são muito importantes e eles são os elementos que compõem a maior parte dos elementos químicos descobertos até então. Os metais são eletropositivos, eles têm tendência a ceder elétrons, por isso que eles conduzem bem a corrente. Repara, fio é de metal, não é verdade? Eles são sólidos, só há um metal na tabela periódica, o líquido, que é o mercúrio, em condição padrão. Entenda a condição padrão como 25 graus e 1 atm. Os metais têm brilho característico. Se você olhar um metal, ele tem essa grande característica que é o brilho, que deixa muito valioso. São dúcteis, eles podem fazer fios, como eu te falei. Maleáveis, você pode fazer lâminas de metais. E eles são bons condutores de calor e eletricidade justamente pelo fato deles terem a ligação química metálica. Ele é formada por uma teoria chamada o mar de elétrons. Isso cai muito no Enem, cai muito na UERJ, fica esperto, tá bem? E os metais então são encontrados nessa parte que Mazei marca em vermelho para você. Na parte que Mazei salienta em verde, nós temos, gente, os não metais, também chamado pelo prefixo de negação de ametais. Os ametais, eles apresentam as seguintes características: eles são eletronegativos. Ao contrário dos metais, eles têm a capacidade de atrair elétrons, normalmente atraindo os metais. São quebradiços. Se você pegar um ametal, uma pedrinha de enxofre, ela é altamente quebradiça, o fósforo também, e todos eles. São opacos, não tem brilho. Se você pega uma pedra de enxofre, ela é um amarelo fosco. Os ametais, eles formam compostos covalentes entre si e com o hidrogênio. Já com os metais, eles formam compostos iônicos, mas isso é um assunto lá para ligações que você vai ver conosco. E eles são péssimos condutores de calor e eletricidade. O único bom condutor aí é o carbono. Fica esperto, porque hoje a tecnologia está pegando até aquele carbono da vela, produzido pela parte mais intensa da vela, e preparando semicondutores de energia para ser colocados em baterias de carros elétricos. É uma tecnologia bacana e o Enem sempre gosta disso. Agora chega quem teoricamente é o patinho feio da tabela, o hidrogênio, que se encontra aqui, pessoal. O hidrogênio, ele é considerado por muitos como o órfão. Ué, mas por que ele é órfão? A piadinha é que o hidrogênio não tem família, olha isso. Só que o hidrogênio é colocado na tabela no grupo 1A, mas ele no fundo não tem as características. Você lembra que eu te falei que são colocados em uma mesma família ou grupo os elementos que têm propriedades químicas semelhantes? Então, o hidrogênio não tem. Se você pegar qualquer elemento químico da tabela, vamos pegar o lítio, que é do mesmo grupo ou família. O lítio tem um elétron na camada de valência. Lembra? Ele é do grupo 1A, então ele tem um elétron na camada de valência. E ele tem a tendência a doar esse elétron. Já o hidrogênio, pessoal, que eu vou colocar aqui em amarelinho para combinar com a roupa dele, o hidrogênio tem número atômico 1. A distribuição do hidrogênio é só 1s1. Repara, o lítio tem 1 na camada de valência. O hidrogênio tem 1 na vida. Então, ele não tende a doar esse elétron e ficar sem nada, virar um próton. Às vezes acontece em alguns sistemas químicos, mas o hidrogênio, na verdade, ele deseja receber um elétron para se estabilizar igual aos gases nobres. Isso, então, essa peculiaridade do hidrogênio faz com que erradamente ele seja colocado no grupo 1A.
O hidrogênio, gente, ele tem outras peculiaridades. Ele forma 3 isótopos, que são o hidrogênio, chamado prótio, o hidrogênio deutério e o hidrogênio trítio. O que muda entre eles? Isótopos. Lembra que você aprendeu em atomística, em estrutura atômica? Tem o mesmo número de prótons, mas muda na massa atômica e, consequentemente, no número de nêutrons. O hidrogênio, gente, ele é motivo de muito estudo na área da química, está presente em diversas reações e moléculas orgânicas e trata-se do átomo mais simples e fundamental para o entendimento da teoria quântica. Foi a partir das raias do hidrogênio que se estudou o espectro de luz e pôde-se postular uma série de coisas relativas à energia e às cores que a gente vê. Olha que legal! No estado puro, gente, o hidrogênio é encontrado como elemento químico gasoso. Ele é inflamável, incolor, não tem cheiro, inodoro, não é metálico e é insolúvel em água, porque as moléculas do hidrogênio são apolares, enquanto a água é polar, mas você vai ver isso lá em ligações. Possui baixa densidade, gente, e por isso o hidrogênio então consegue escapar aqui da Terra. É raro, o hidrogênio aqui não tem um grande percentual. Para você obter hidrogênio tem que ser a partir da liquefação do ar atmosférico. Dá trabalho e tem pouca quantidade. Hoje, gente, o mais importante do hidrogênio é isso. Ele está na produção de semicondutores e diversas pesquisas buscam transformar o gás hidrogênio em um combustível alternativo viável, em alternativa ao combustível fóssil que é o petróleo. O petróleo está acabando, né, galera? E é um bem não renovável. Então hoje muito se estuda hidrogênio. No organismo, a forma catiônica dele, ou seja, quando ele perde um elétron e vira próton, como eu havia te falado, é responsável pela acidez e pelo gradiente de potencial em algumas regiões celulares, o que favorece a formação da ATP nas células, que são a nossa fonte de energia. Por isso que eu estou aqui com você. Temos então também, gente, os gases nobres. Os gases nobres, assim conhecidos, pessoal, porque eles são muito pouco reativos. Eles interagem muito pouco com os outros elementos químicos por um motivo. A interação entre os elementos se dá porque há necessidades eletrônicas, como você vai ver em ligação. A ligação iônica, um dá elétron para o outro, na covalência há um compartilhamento e o gás nobre está satisfeito, porque os gases nobres, em geral, eles têm a última camada completa de elétrons, como você pode ver aqui. O único gás nobre que se completa com 2 elétrons é o hélio. O hélio, então, gente, é o único gás nobre que tem 2 elétrons na camada de valência e tem sua camada completa. Todos os outros, neônio, olha que legal, gente, 2 e 2, ele é o do segundo período, ele tem 8 elétrons na camada de valência. Já quando você olha o argônio, ele é o gás nobre do terceiro período, 8 elétrons na camada de valência. E todos os outros gases nobres têm 8 elétrons na camada de valência. Isso faz, pessoal, com que os gases nobres interajam um pouco, sejam antissociais. Os gases nobres, gente, a principal característica deles, inclusive, é essa. Eles têm baixo nível de reatividade, o que significa que, basicamente, eles não interagem com os elementos. Eu costumo dizer que a ocasião faz o ladrão, a verdade é essa. Então, repara bem, gente, ó, o tetrafluoreto de xenônio, XeF4, é um composto em que o flúor, um dos elementos negativos, que tem maior capacidade de atrair elétrons, ele realiza compartilhamento com xenônio e forma um composto XeF4, que é o tetrafluoreto de xenônio. Então não tem esse negócio de não se misturar não, dependendo de com quem ele se liga, pode ser que haja essa mistura. Os gases nobres, gente, em geral o nome já diz, né? Os estados físicos deles, eles são todos gasosos. Não se sabe sobre o último descoberto, porque se tem pouca pesquisa. Não se sabe muito sobre o organéssion. Repara que ele não tem nem a mesma cor. Tá vendo? Os gases nobres são azuis, bem como os outros elementos têm outras cores, e eles ainda estão em cinzazinho assim, porque pouco se conhece sobre ele. Já até andei lendo que talvez ele não seja gás. Mas aí vai ficar uma pergunta. Se ele não for gás, como é que ele é um gás nobre? Isso é a ciência quem vai desvendar. E pessoal, com isso, a gente fecha a ideia geral da tabela periódica. Espero que você tenha entendido, tá bem? Eu te vejo na próxima. Até lá!